Opa, tudo bem? Meu nome é José Andrade, eu sou juiz de direito, criador do projeto Audiências Online e do treinamento Expert em Audiências. Nessa série de vídeos, eu vou te mostrar como perder o medo e a insegurança de participar de qualquer tipo de audiência judicial. Eu vou te ensinar também técnicas e estratégias que vão fazer com que você se sinta totalmente preparado para participar de uma audiência, ainda que você esteja no começo da sua carreira, ainda que você não tenha tido a oportunidade de fazer um bom estágio durante a faculdade, e ainda que você não tenha qualquer tipo de experiência prática em uma sala de audiência. Eu sei que isso pode parecer muito bom para ser verdade. Você deve estar aí pensando, mas como que eu vou ganhar experiência prática? Como que eu vou saber fazer todo tipo de audiência se eu tenho muito pouco ou quase nenhum tempo de advocacia, se eu nunca estagiei ou acompanhei a realização de audiência, se o estágio que eu fiz foi muito fraquinho, eu não aprendi quase nada na prática? Ao longo dessa série de vídeos, você vai ter a oportunidade de ver que foi exatamente isso que aconteceu com a Rúbia Balestre, com a Tânia Morgado Ferreira, com o João Henrique Médici, com a Giane Ferreira, com o Gamal Abreu e com inúmeros outros advogados que não possuíam experiência prática na realização de audiência, que ficavam lá completamente inseguros sobre esse assunto, mas que conseguiram alcançar um patamar de total segurança, de absoluta tranquilidade quando o assunto é audiência judicial. E olha, eu devo confessar que se eu mesmo não tivesse conseguido superar todas essas dificuldades, se eu mesmo não tivesse conseguido superar a falta de experiência prática, eu também ia ficar receoso em acreditar que isso é possível. Mas antes, eu devo te dizer que a minha vida profissional nem sempre foi um mar de rosas. Durante a faculdade, eu nunca dei muita importância à prática jurídica. Como era lá uma atividade obrigatória, eu até procurava assistir algumas audiências judiciais, mas eu tenho que te confessar que eu não prestava muita atenção no ato. O que eu queria naquele momento era pegar a assinatura do juiz e entregar o meu relatório lá na faculdade para que eu pudesse obter a minha nota. Também, durante o curso de Direito, eu não tive a oportunidade de fazer um estágio, de acompanhar o advogado no dia a dia, de ver a prática jurídica em sua plena atividade. Eu trabalhava como assistente no Tribunal de Justiça e o serviço que eu conhecia era aquele de um gabinete de um desembargador, ou seja, a minha prática era quase nenhuma. E depois que eu me formei, eu não tive a oportunidade de advogar, porque eu resolvi estudar para concurso. Eu havia decidido que eu queria ser juiz de direito. Eu estudei durante um ano, frequentei a escola da magistratura e eu posso dizer que eu fui extremamente abençoado, porque eu tive minha aprovação breve logo no primeiro concurso que eu prestei. Na época da minha aprovação, eu havia acabado de completar 24 anos de idade. Pois bem, depois de superada toda a euforia da aprovação, era hora de começar a trabalhar. Eu fui designado para atuar como juiz de direito da pequena comarca de Batayporã, no interior do estado de Mato Grosso do Sul. De malas prontas, cheio de vontade de distribuir justiça, eu rumei lá para minha nova comarca. Lá chegando, eu fui extremamente bem recebido pelos funcionários do fórum. Conheci o meu novo local de trabalho e pedi logo para que me colocassem a par de todo o serviço. Eu não vi a hora de começar a atuar como juiz, de dar o primeiro despacho, fazer a primeira sentença. Eu lembro como se fosse hoje, quando a escrivã entrou na minha sala e me deu a notícia que ia me fazer tremer por pelo menos as 24 horas seguintes. Havia uma audiência designada para o dia seguinte, envolvendo um frigorífico que existia na cidade e que era responsável por empregar quase 2.000 pessoas. Na época, a pequena Batayporã contava com cerca de 12.000 habitantes. Duas grandes empresas estavam quase se matando pela posse desse frigorífico. Existia um pedido de liminar para reintegrar uma das empresas na posse do bem. E por conta de todo esse problema, as atividades do frigorífico estavam paralisadas, esperando uma decisão. O futuro dos 2.000 trabalhadores dependia do que ia ser decidido naquele processo, na audiência que eu teria que presidir no dia seguinte. No momento que a escrivã me informou sobre a audiência, e depois de eu ter tomado ciência de tudo que estava envolvido naquele ato, eu tenho que confessar que eu praticamente entrei em desespero, porque eu me deparei com um problema para o qual eu jamais havia me atentado. Como juiz de direito,
eu ia ter que participar de inúmeras audiências, de todos os tipos, cíveis, criminais e etc. Mas eu nunca tinha me preocupado em estar bem preparado para isso. O máximo que eu sabia era o rito dessas audiências, tal como consta lá nos códigos e nos livros. Mas e na prática, como que tudo ia acontecer? Eu devo confessar que, infelizmente, eu acabei descobrindo com muito sacrifício que nenhuma faculdade de direito prepara o estudante para a vida prática de qualquer atividade. Ninguém sai da faculdade sabendo ser um advogado, um promotor, um juiz. Isso só se aprende na prática ou com a experiência prática que nos é transmitida por alguém. No meu caso, a faculdade não me ensinou que acontecia efetivamente uma audiência. Nos livros que eu estudei, eu nunca encontrei resposta para questões práticas que depois eu pude perceber que acontece rotineiramente em uma audiência. Por mais que a minha universidade tenha exigido que eu assistisse a audiências reais lá durante o meu curso, como eu já disse, eu nunca dei muita importância para isso. E ainda que eu tivesse dado, isso não teria sido suficiente, como eu acabei constatando muitos anos depois. Mas voltando à situação da minha primeira audiência. Como eu disse, eu estava lá cheio de vontade de distribuir justiça e o meu primeiro ato como juiz seria presidir uma audiência importantíssima que envolvia um grande frigorífico que empregava mais de 2.000 pessoas, quase 20% da população da cidade. Uma decisão errada que eu tomasse na audiência poderia prejudicar milhares de trabalhadores. E eu tinha plena convicção de que eu não estava bem preparado para conduzir aquela audiência, porque eu não possuía experiência prática. Eu acho que dá para ter noção do tamanho do meu desespero, né? Bom, para evitar que a minha atuação fosse um desastre e para que a minha carreira não ficasse marcada pelo resto da vida por alguma bobagem que eu pudesse fazer lá naquela audiência, eu passei a noite toda em claro, estudando tudo o que era possível acontecer naquela minha primeira audiência. Infelizmente, eu não encontrei nenhum livro que pudesse me ensinar o que acontece na prática numa sala de audiência. Então, a minha solução naquele momento foi ligar para mais de 10 amigos que tinham mais experiência prática do que eu e perguntar para cada um deles tudo o que podia acontecer na audiência, todos os cenários, todas as situações, porque eu queria estar bem preparado para tudo. Eu lembro que só de anotações de coisas que podiam acontecer, de situações inesperadas e de como eu devia agir em cada uma delas, eu anotei 23 páginas. Foi uma loucura. Aquela noite eu definitivamente tive um pesadelo acordado. E no dia seguinte, no dia da audiência, tudo parecia conspirar para que o meu desespero ficasse ainda maior. Como eu disse, a cidade de Batayporã era uma cidade muito pequena, com cerca de 12.000 habitantes. E a audiência que eu ia presidir envolvia o destino de mais de 2.000 pessoas que moravam na cidade. Então, quando eu cheguei no fórum, já havia um aglomerado de pessoas lá na frente do prédio, todas aguardando o desfecho do caso. Eu mal saí do carro e o oficial de justiça veio me informar que os advogados das partes haviam acabado de pousar na cidade. É isso mesmo, os advogados eram todos de fora e haviam chegado nos seus aviões particulares para participar daquele ato. Além de envolver o destino de muitas pessoas, a audiência também ia decidir uma disputa milionária entre duas grandes empresas multinacionais. Hoje, eu posso confessar que eu entrei para a sala de audiência praticamente tremendo e ainda tentando esconder toda a minha insegurança, sem contar a tremenda dor de barriga que eu tive poucos minutos antes de entrar na sala. Eu acho que não tem nada pior na vida do que o sentimento de dúvida, de não sabermos se realmente estamos preparados para enfrentar uma situação real e desconhecida. E esse era o sentimento que me dominava naquele momento. Apesar de ter sido um bom aluno durante a faculdade de Direito e apesar de haver estudado muito para poder conseguir a aprovação num concurso público de relativa dificuldade, como é o concurso da magistratura, eu não estava preparado para a prática. Essa foi a minha triste e desesperadora constatação. Bom, sobre a audiência, ela teve mais de 8 horas de duração. Começou às 14 horas e eu lembro de ter assinado o termo de assentado, encerrando o ato, exatamente às 22 horas e 13 minutos. Foram as 8 horas mais demoradas da minha vida. Certamente, sentindo o cheiro da minha inexperiência prática, os advogados das partes trataram de levantar as mais variadas questões processuais tormentosas, contradita de testemunha, pedido de redesignação do ato, impugnação das provas apresentadas, pedido de realização de perícia, acareação, inspeção judicial, dentre inúmeras outras coisas. Bem ou mal, eu acabei decidindo cada uma das questões. Eu resolvi o processo da forma como parecia melhor para minha consciência e para o meu senso de justiça.
Mas a partir daquele dia, eu jurei para mim mesmo que eu nunca mais ia passar por aquela situação. Eu fiz um compromisso moral comigo mesmo de anotar, durante toda a minha carreira, todas as situações práticas e delicadas que pudessem acontecer em uma audiência, em todos os tipos de audiência civil e criminal, para que eu pudesse efetivamente me sentir seguro antes de qualquer ato, sabendo sempre como agir sem ter surpresa e nem desespero. E também para que eu pudesse transmitir a minha experiência para outras pessoas, para que elas não passassem pelo terrível pesadelo pelo qual eu passei. Infelizmente, nos meus mais de 16 anos de magistratura, eu já vi inúmeros advogados em início de carreira sofrer exatamente o que eu sofri pela falta de experiência prática. E o que é pior, eu já vi centenas de advogados perdendo o cliente ou mesmo prejudicando o direito de cliente por não saber o que fazer na hora H em uma audiência. Imagina que triste, o sujeito estuda e se dedica por 5 anos em uma faculdade, paga geralmente uma mensalidade caríssima para obter o diploma de bacharel em direito, sofre com mais estudos e mais gasto pagando cursinho para conseguir ser aprovado na prova da OAB, mas como na faculdade não lhe ensinaram como ser um profissional na prática e como nos livros você não vai encontrar resposta para as mais variadas questões práticas que surgem durante uma audiência, o sujeito simplesmente não consegue exercer plenamente a sua função e acaba sem querer prejudicando o direito de pessoas e assim mesmo inviabilizando a sua carreira. Pois bem, a partir de todas as minhas anotações, de toda a experiência prática que eu acabei adquirindo ao realizar audiências semanalmente durante mais de 16 anos de carreira, eu criei um método de preparação para qualquer tipo de audiência. Através desse método é possível que um advogado, mesmo sem experiência prática, possa se sentir completamente preparado para tudo o que pode acontecer em uma sala de audiência, eliminando todo tipo de medo ou insegurança. Esse método, ele se baseia em 2 grandes pilares, que eu vou começar a te ensinar a partir de agora. O primeiro pilar eu chamo de experiência acelerada. Já o segundo é denominado de os segredos da prática. Vamos falar um pouco do pilar experiência acelerada? Bom, para aprender a fazer qualquer coisa na vida, não há nada melhor do que observar outras pessoas fazendo aquilo que a gente deseja aprender. Para se tornar um bom marceneiro, por exemplo, o aspirante ao cargo deve observar o mais experiente em ação. Deve ver com atenção cada martelada, cada ajuste na madeira. É através da observação das atitudes do mestre que o aluno vai aprender o que fazer. E com relação à prática da sala de audiência, acontece da mesma forma. Para que você se torne um exímio profissional e saiba como agir em todas as situações, você deve observar a atuação dos mais experientes. Bom, mas quer dizer que você vai ter que começar a frequentar o fórum e assistir a audiências diariamente para se tornar um bom profissional? Vai ter que esperar anos e anos assistindo a audiência para poder ir lá ganhando experiência, observando os mais antigos na carreira? Definitivamente não. Para que você possa ganhar tempo e acelerar o seu ganho de experiência, eu criei um projeto denominado Audiências Online. Através desse projeto, você pode assistir quando quiser e quantas vezes puder inúmeros tipos de audiências reais, presididas por juiz de direito, com a participação de advogado, promotor, defensor, procurador e etc., podendo observar atentamente a atuação de cada um deles. E isso de forma totalmente online e gratuita. Quanto mais audiências você assistir e quanto mais rápido você puder observar outros profissionais em ação, mais experiência prática você vai ganhar. Nesse caso, a aceleração da sua experiência só depende de você. Assim que você terminar de assistir esse vídeo, corre lá para conhecer o projeto Audiências Online. Hoje já são mais de 182 mil pessoas cadastradas no projeto, assistindo a audiência diariamente e acelerando o ganho de experiência. Eu posso te garantir que se você assistir ao menos uma audiência por semana, você vai ganhar em 3 meses a mesma experiência prática que um profissional leva anos e anos para adquirir. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te dizer qual é o site que você tem que acessar para começar a assistir agora mesmo as audiências reais, de forma totalmente gratuita e ganhar muita experiência prática. Quanto ao segundo pilar do método que eu criei, a ele eu dei o nome de Os Segredos da Prática. E eu não tenho dúvida de se tratar do mais importante. Como eu já disse, infelizmente, existe uma distância abismal entre a prática jurídica que é ensinada nas universidades e aquilo que a vida realmente exige do profissional de direito.
E pensando exatamente em diminuir e até mesmo acabar com essa distância, eu criei um método que faz com que qualquer pessoa possa se sentir totalmente preparada para participar de qualquer tipo de audiência, eliminando o medo e a insegurança. E isso porque, nesse método, eu revelo todos os segredos daquilo que acontece na prática de uma sala de audiência. Todas as situações inesperadas e surpreendentes que podem acontecer com você, para que você nunca seja surpreendido ou fique sem saber como agir. Enfim, eu te ensino tudo aquilo que eu vi acontecer ao longo dos meus mais de 16 anos de carreira. Ao longo dessa série de vídeos, eu vou te ensinar várias técnicas que fazem parte desse meu método. Vamos ver a primeira delas? A partir de agora, eu vou te ensinar um passo a passo que você deverá usar para ficar totalmente preparado para participar de qualquer audiência de instrução. Durante o passo a passo, eu vou te mostrar algumas atitudes que você pode tomar para surpreender o seu adversário durante uma audiência e com isso aumentar muito as chances de conseguir sucesso nas suas ações. Logo abaixo desse vídeo, você vai encontrar um link para baixar esse passo a passo e vai poder aplicar desde já na sua vida prática. Vamos lá? Imagina que você acabou de ser intimado ou contratado para participar de uma audiência judicial de instrução. O que fazer? Primeiro passo. A primeira coisa a fazer é identificar o ramo da justiça em que o processo tramita e o tipo de procedimento que a sua ação vai observar. Se o processo corre na justiça comum, civil ou criminal, na justiça do trabalho, no juizado especial. Se for na justiça comum, por exemplo, o processo segue o procedimento comum previsto lá no artigo 318 do CPC ou algum procedimento especial como o da ação de alimentos, por exemplo. É muito importante que você identifique o ramo da justiça e o tipo de procedimento para que você não faça confusão de prazos, de ritos e de vários outros pontos importantes. Superado esse passo, vamos para o seguinte. Segundo passo, estuda o procedimento da audiência para saber quem que deve comparecer ao ato, qual é o prazo para rolar as testemunhas e se já foi providenciada a intimação dessas testemunhas. Estudando o procedimento da audiência que é previsto na lei, você vai saber se há necessidade de comparecimento das partes ou apenas do advogado lá na audiência, se o rol de testemunha tem que ser apresentado dias antes da audiência ou se basta você levar suas testemunhas no ato. Você deverá se atentar para ver se já foi providenciada a carta de intimação das testemunhas ou o requerimento de intimação pelo juízo. Enfim, você vai poder providenciar tudo o que for preciso dentro do tempo devido, se você se atentar para estudar o procedimento da audiência. E aqui há a primeira possibilidade de você surpreender a parte contrária. Para isso, você vai analisar atentamente se ela observou o prazo legal para rolar as testemunhas e se providenciou a intimação devida, de acordo com o que dispõe o CPC ou o CPP. Se você observar que a parte contrária perdeu o prazo para apresentar o seu rol de testemunha, deixa para fazer essa alegação em audiência, oralmente, porque assim você vai conseguir surpreender a parte contrária e ela vai ter pouco tempo para conseguir raciocinar e agir. Com isso, você vai conseguir simplesmente derrubar as testemunhas adversárias e dar um passo enorme para ganhar a demanda. Terceiro passo, estude o processo e identifique os pontos controvertidos da lide. Somente sobre os pontos controvertidos é que vai ser produzida a prova oral. Por isso, a importância de identificação desses pontos. Muitos advogados têm dificuldade para saber quais são as perguntas que devem ser feitas às testemunhas lá na hora da audiência. E aí, aqui que está a resposta. Você só deve perguntar às testemunhas aquilo que for controvertido na lide. Mas você deve estar perguntando, afinal, o que é um ponto controvertido? Ponto controvertido é tudo aquilo que é afirmado pelo autor na petição inicial, mas que acaba sendo contrariado pelo réu na contestação. Vamos para um exemplo? O autor afirma na petição inicial que o réu passou com seu veículo num cruzamento quando o sinal estava vermelho e que por isso acabou dando causa para o acidente. Acontece que na contestação o réu afirma que quando ele passou pelo cruzamento o sinal estava verde e não vermelho como afirmado por autor. Eis aí então um ponto controvertido. O sinal estava verde ou estava vermelho quando o réu atravessou o cruzamento? A respeito desse ponto de controvérsia, qualquer pergunta que você faça às testemunhas vai ser pertinente e deverá ser deferida pelo juiz. E é claro que um processo costuma ter diversos pontos controvertidos. Por isso que antes da sua audiência você deve identificar cada um deles, porque dessa forma você nunca mais vai ter qualquer dificuldade e jamais vai ter uma pergunta indeferida pelo juiz. Quarto passo, converse com as suas testemunhas para saber o que cada uma sabe sobre os fatos. Conversar com a testemunha não é a mesma coisa que instruir a testemunha.
Você deve conversar com ela para saber o que ela sabe, o que ela conhece sobre os fatos do processo, mas jamais para pedir que ela diga ou não diga alguma coisa para o juiz. Aliás, você, como advogado, tem o dever de instruir a testemunha para que ela jamais minta ou invente nada na audiência, porque certamente o juiz vai descobrir. Aqui, você também pode tomar uma atitude para surpreender a parte contrária. Se no seu processo o seu adversário arrolou antes da audiência as pessoas que ele pretende ouvir em juízo, busque entrar em contato com essas pessoas para saber o que elas sabem a respeito dos fatos. Não há nenhuma ilegalidade nisso. Você, como advogado da parte contrária, pode perfeitamente procurar as testemunhas que foram arroladas pelo seu adversário para entrevistar com elas, justamente para saber qual que é o conhecimento que elas têm sobre o ocorrido. Ao fazer isso, você vai conseguir inibir eventual pessoa que possa ter a intenção de faltar com a verdade, assim como você vai poder preparar melhor as perguntas que você vai fazer em audiência. Você precisa lembrar que a testemunha não pertence à parte, ela pertence ao juízo e ela presta depoimento a favor da justiça. Não existe essa história de minha testemunha ou de testemunha da outra parte. As testemunhas são apenas arroladas pelas partes, mas o compromisso delas é com a verdade. Essa tática é muito pouco comum, mas uma coisa eu posso te afirmar: os advogados que utilizam na prática costumam geralmente ser profissionais bem-sucedidos e que mostram plena preparação para uma audiência. Quinto passo: estude o rol de testemunha da parte contrária e colha provas da contradita, se for o caso. Se possível, estude o rol de testemunha da parte contrária e colha a prova da contradita nas redes sociais. As pessoas costumam deixar nas redes sociais farta prova daquilo que elas fazem na vida, das pessoas com que elas se relacionam. Então, antes de qualquer audiência, procura descobrir nas redes sociais da pessoa arrolada como testemunha pelo seu adversário se entre eles não há uma verdadeira amizade íntima. Se houver, fatalmente você vai encontrar prova nas redes sociais e vai poder instruir a sua contradita com essa prova. Mas observe que a prova da amizade íntima deve ser apresentada ao juízo na hora da audiência, nunca antes. Esse passo é muito importante para que você possa conseguir surpreender o seu adversário. Se você levar ao juízo uma prova efetiva de que a pessoa arrolada pelo seu adversário não pode ser ouvida como testemunha, certamente você vai pegar de surpresa o advogado da parte contrária. Ele vai acabar ficando sem saber o que fazer ou como agir. E é nessa circunstância que você consegue beneficiar amplamente o seu cliente. Quando você consegue desestabilizar a parte contrária, ela fica sem saber como agir e acaba colocando tudo a perder. Então, presta muita atenção nesse ponto. Sexto passo: verifique se você já tem procuração no processo e se há carta de preposição quando seu cliente for pessoa jurídica. Você deve juntar a procuração e a carta de preposição até a data da audiência. Mas se isso não for possível logo no início da audiência, você pode pedir para o juiz que te conceda um prazo para que você possa fazer essa juntada. Sétimo passo: estude com o cliente uma proposta de acordo. Mesmo nas audiências de instrução, o juiz vai tentar o acordo. Então, conversa com o cliente a respeito disso. Não vai ser surpreendido quando o magistrado perguntar lá da possibilidade de transação. Eu vejo isso acontecer muitas vezes e a impressão que dá é que o cliente acaba achando que seu advogado não se preparou para o ato, porque ele não falou nada com ele sobre a proposta de acordo. Oitavo passo: esteja preparado para fazer as alegações finais orais. Como regra, as alegações finais elas devem ser apresentadas de forma oral, em audiência, logo depois da colheita da prova. Então, você deve ir sempre preparado para a audiência. Mas como fazer isso? Bom, eu recomendo que você anote os pontos importantes e que você não pode esquecer de falar. Leva por escrito se você preferir e ficar mais tranquilo. Mas você deve estar perguntando agora: sobre o que eu devo falar nessas alegações finais? Olha, as alegações finais elas servem para que você se manifeste sobre aquela prova que acabou de ser produzida ali na audiência. Não é o momento adequado para você fazer a defesa de tese jurídica. Isso você já tem que ter feito lá na petição inicial ou na contestação. Nas alegações finais, você vai explorar em detalhes o que cada uma das testemunhas acabou de dizer. Se a testemunha João acabou de confirmar que o réu passou no sinal vermelho quando o acidente aconteceu, é isso que você vai explorar nas suas alegações finais. Você vai dizer: Excelência, a testemunha João acabou de confirmar tudo aquilo que foi dito na petição inicial. Ficou provado pelo seu depoimento que o réu foi o causador do acidente. E assim você vai fazer com todos os depoimentos que foram colhidos no ato. Vai explorar um a um
Fazendo isso, certamente você vai ajudar o juiz a decidir o processo e vai aumentar em muito a chance do seu cliente ter êxito na ação. E aqui há uma outra possibilidade de você surpreender o seu adversário. No processo civil, as partes podem, de comum acordo, optar por apresentar as alegações finais através de memoriais. Mas eu recomendo que você se prepare para fazer as alegações de forma oral, porque muito provavelmente o seu adversário não vai estar preparado para isso. Aí, no momento em que o magistrado perguntar se as partes querem algum prazo para memoriais por escrito, diga que você quer apresentar suas alegações de forma oral, em audiência. Consequentemente, o seu adversário vai ter que apresentar as alegações da mesma forma. E se ele não estiver preparado para isso, você vai levar uma grande vantagem processual. Veja que essa orientação é plenamente ética, uma vez que o próprio CPC afirma que, encerrada a instrução, as alegações finais devem ser colhidas oralmente. Você só opta por apresentar as suas alegações por escrito se você quiser e se isso interessar a defesa do seu cliente. Mas observe atentamente essa dica, ela pode ser fundamental para o seu sucesso na causa. Nono passo: seja íntegro sempre. Ninguém sobrevive muito tempo se constrói uma carreira baseada na mentira, na falta de integridade. Se tem uma coisa que me faz admirar um advogado, é quando ele demonstra ser uma pessoa íntegra. Quando ele fala a verdade, ainda que isso possa prejudicar os interesses do seu cliente. Quando ele não tenta lá descaradamente encobrir a verdade para tentar ganhar a causa a qualquer custo. Não esqueça que a sua imagem profissional ela é formada logo no início da sua advocacia. Então, um passo em falso no começo pode fazer com que a sua carreira fique manchada pelo resto da vida. Quer uma dica de ouro? Seja íntegro e honesto sempre, aconteça o que acontecer. A vida sempre vai te recompensar por isso. Vamos lá para o 10º passo. Trate todos com o mais absoluto respeito, ainda que você não receba o mesmo tratamento. A nossa imagem profissional ela é formada pelas nossas atitudes. Se somos mal educados ou se tratamos os outros sem o devido respeito, a gente deixa uma imagem profissional negativa por onde a gente passa. E acredite, essa imagem negativa tem o poder de influenciar no sucesso ou no fracasso da nossa carreira. Olha, eu tenho certeza que aplicando esses 10 simples passos, você jamais vai passar qualquer dificuldade em uma audiência de instrução. Ao contrário, você vai demonstrar para os presentes lá no ato que você é um profissional preparado e experiente, ainda que esteja no começo da carreira. Também, se você observar essas simples dicas práticas, você vai conseguir surpreender o advogado da parte contrária, fazendo com que ele perca lá a sua estabilidade emocional ou mesmo capacidade de raciocínio. Tudo convergindo para que você acabe tendo amplo sucesso na sua demanda. Bom, não esquece de baixar o guia passo a passo que está logo abaixo desse vídeo. Ele vai te ajudar a lembrar de cada um desses passos que a gente acabou de tratar. E o mais importante, não esqueça de começar hoje mesmo a assistir às audiências reais lá no projeto Audiências Online. Isso vai ser fundamental para você ganhar muita experiência prática. Basta acessar o site audienciasonline.com.br. Olha, esse vídeo já está ficando grande demais. No próximo vídeo eu vou te ensinar como evitar e como lidar com situações inesperadas que podem acontecer durante uma audiência. Eu vou te mostrar também tudo o que você deve fazer para não ser surpreendido em uma audiência e com isso aumentar significativamente a chance de sair vencedor na ação. Eu vou te contar em detalhes a história da doutora Bettina, uma advogada com pouca experiência prática e que passou por uma situação extremamente delicada em uma audiência que quase a fez desistir da advocacia. Logo no começo da carreira, quando a doutora Bettina estava acompanhando um cliente em uma audiência de instrução, ela acabou se deparando do outro lado da mesa com um colega bem mais experiente. Me contou a doutora Bettina que desde o início da audiência, o colega já passou a menosprezar, a tratar ela com desdém, com ar de superioridade. Mas o pior ainda estava por vir. Em um determinado momento da audiência, quando ela se voltou para falar diretamente com a parte contrária, o advogado mais experiente virou para ela e disse: "Trata de calar essa boca, eu não lhe dei autorização para se dirigir ao meu cliente." Nessa hora, segundo ela, o mundo desabou. O juiz parecia não estar prestando muita atenção no ato e não fez nada. Como ela estava lá em uma das suas primeiras audiências, ela ficou sem saber o que fazer e como agir. Ela até tentou falar alguma coisa, mas ela mais gaguejava do que falava. E aí eu pergunto, e se fosse com você? Ou melhor, você está preparado para tudo o que pode acontecer em uma sala de audiência?
Na nossa próxima aula, eu vou te contar o desfecho desse caso da doutora Betina e vou te ensinar exatamente como que você deve agir caso passe por uma situação semelhante. Mas antes de terminar, eu quero te pedir para deixar um comentário logo abaixo. Me diz aí o que você achou do que você já viu até agora. E também eu quero compartilhar com você alguns depoimentos de pessoas que já participam dos treinamentos que eu ministro e que têm relatado a verdadeira transformação pela qual elas têm passado. Eu tenho certeza que assistir o testemunho de pessoas parecidas com você vai te trazer grandes inspirações. É isso aí, um grande abraço e eu te espero no nosso próximo vídeo. Bom, antes de falar sobre esse revolucionário curso de treinamento avançado em audiências, me permita me apresentar. Bom, me chamo Tamires Gama, sou uma jovem advogada, contando mais ou menos aí com 1 ano e 8 meses de carreira. E falar desse curso me remete primeiramente ao projeto de audiências online, que é um projeto no qual nos possibilita assistir a audiências reais, no conforto da nossa casa, até mesmo do nosso escritório. Projeto este idealizado pelo Dr. José Andrade, que aqui tem todo o meu respeito, toda a minha admiração. Em decorrência desse projeto surgiu o primeiro workshop de audiências online, no qual eu participei assiduamente. As dicas e orientações trazidas ali eu carrego comigo até hoje. Realmente foi um projeto bacana, um projeto essencial na minha vida, na minha militância. Várias dicas me fizeram a ter mais um pouco de segurança nas minhas audiências. E graças a Deus e ao Dr. José Andrade, surgiu o curso Treinamento Avançado em Audiência, do qual eu consegui uma vaga. E que realmente eu sou muito grata, porque realmente é um curso totalmente completo e de forma didática. O Dr. José Andrade traz vários pontos, desde os ritos e procedimentos, mas dicas essenciais que nós devemos saber na nossa atuação em audiência. E foi através deste curso que as minhas limitações e as minhas inseguranças estacionaram. Foi através desse curso que eu obtive mais êxito nas minhas audiências. Foi através desse curso que me fez ter uma perspectiva maior desse ato processual, que é a audiência, que é um ato processual essencial na vida do nosso cliente, pois o nosso cliente não pode perecer por causa de uma instrução mal feita. E justamente por conta desse curso que veio a calhar, me trouxe realmente, me influenciou de forma totalmente positiva na minha atuação. Os ensinamentos ali trazidos eu só saberia depois de anos de militância, e graças a Deus e graças ao Dr. José Andrade eu consegui obter realmente o maior êxito nas minhas audiências. Bom, eu recomendo esse curso para todos os operadores do direito e para todos os jovens advogados que, assim como eu, tinham uma certa limitação e uma insegurança para atuar em audiência. E para finalizar, eu gostaria de falar uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: eu não sei onde a jornada vai acabar, mas eu sei por onde começar, então me acorde. Então é isso aí, guerreiros. Vamos fazer o que a maioria não faz. Se a gente quiser chegar aonde a maioria não chega, avante. Gratidão. Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Rubia Balestre e hoje eu gostaria de compartilhar um pouco da minha história e do que me levou ao curso Expert em Audiência. Bom, eu advogo há pouco mais de 5 anos e desde o começo da minha carreira, quando o assunto era audiência de instrução, isso era um problema para mim. No dia da audiência, desde a hora que eu acordava, as minhas mãos já estavam suando, aquele frio na barriga, o coração acelerado e as pernas trêmulas. E isso perdurava durante o dia todo, durante a audiência, e só realmente ficava bem quando eu saía do fórum. No começo eu achava que isso era por conta da minha pouca idade, por conta da falta de experiência, mas o tempo foi passando e os sintomas não. Até que um fato específico foi o divisor de águas da minha carreira, e é isso que eu quero compartilhar com você hoje. Há cerca de 1 ano, mais ou menos, eu tive de participar de uma audiência de instrução em que o autor do processo era um advogado. E logo que eu entrei na sala de audiência, pela interação ali do advogado com o juiz, eu percebi que existia uma certa relação de amizade. Isso não me incomodou. Então o juiz fez a abertura da audiência e oportunizou às partes a conciliação.
Foi aí que o advogado tomou uma postura extremamente arrogante, extremamente agressiva e começou a querer ali debater comigo o processo, o mérito do processo, expondo as razões dele. E eu, como não tinha muita experiência, acabei caindo na pilha do advogado. Quando, para minha surpresa, o juiz entrou na discussão e já começou a adiantar ali as razões pelas quais ele ia decidir em favor do autor. Aquilo me desestabilizou a tal ponto que eu sequer consegui fazer perguntas às testemunhas arroladas pelo autor. Foi então que, finalmente, eu me conscientizei que eu precisava melhorar como profissional, que eu precisava melhorar o meu emocional e me especializar nesse ato processual tão importante que é a audiência de instrução. Foi aí que eu conheci o curso Expert em Audiência, o que finalmente me deu segurança. Com o passar do curso, os sintomas da insegurança foram finalmente desaparecendo e hoje eu consigo realizar uma audiência com tranquilidade. E o que eu quero passar para você é que o valor que esse curso irá agregar à sua vida não tem preço. Olá pessoal, meu nome é Tânia e eu sou do Rio de Janeiro. Eu vim aqui deixar meu depoimento com vocês sobre o curso Expert em Audiência do Dr. José Andrade. Eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história. Eu entrei na faculdade de Direito com 45 anos e saí da faculdade com 50 anos. Eu não tive oportunidade de fazer muitos estágios. Eu fiz estágio no cartório de registro de imóveis e fiz numa empresa pública, o que não me deu muita experiência na prática da audiência do dia a dia. Quando eu saí da faculdade, a minha maior insegurança numa audiência era quanto à minha idade. Pelo fato de eu já não ser uma pessoa jovem, eu achava que o juiz ia entender que eu era uma pessoa experiente, quando na verdade eu não era. Eu tinha todas as inseguranças de um iniciante, mas não sendo uma pessoa jovem. Então eu conheci o projeto do Dr. José Andrade, das audiências online, e comecei a fazer. Quando eu comecei a fazer aquele projeto, começou a mudar a minha postura nas audiências. Eu tinha mais segurança, eu sabia como chegar, como me comportar, quais os atos que viriam a seguir, o que eu teria que fazer. Isso foi me dando muita segurança e foi mudando a minha vida. Quando o Dr. José lançou esse terceiro curso que eu pude fazer, eu não pensei em duas vezes em investir na minha carreira com esse curso. E de lá para cá, a minha segurança nas audiências só tem aumentado. O grupo do WhatsApp é fantástico, você consegue interagir com todos os colegas, eles conseguem te ajudar, você consegue ter noções de todo o processo, que é uma coisa que me deixava muito insegura também. Eu só tenho, coisas boas a dizer sobre esse curso do Expert em Audiência. Então eu queria dizer para todo mundo que puder, faça o curso. Ele vai te dar uma bagagem muito grande. Os colegas que você vai ter no grupo do WhatsApp vão te ajudar demais. São pessoas incríveis que não medem esforços para te ajudar. E o curso em si é maravilhoso. Ele te dá muita segurança nas audiências. Vai mudar a sua advocacia como mudou a minha vida em relação à advocacia. E eu queria agradecer a todo o pessoal do curso e Expert em Audiência, em especial ao Dr. José Andrade, e dizer que se você puder, faça o curso. Ele só tem a somar e a agregar. Não é um curso teórico, é um curso prático que a gente não tem condição de ter na faculdade. Se você puder, faça o curso. É isso que eu tenho a dizer. Um abraço para todo mundo. Bom dia, meu nome é Valéria, sou formada desde 2008, passei no meu primeiro exame de ordem e por isso atuo há 10 anos na área civil. E nem por isso achei que não seria importante ser aluna do Dr. José Andrade. Afinal de contas, quando eu assisti o seu vídeo a primeira vez no Facebook, eu vi que ali tinha um diferencial. Porque às vezes em 5 anos de faculdade, em mestrado, em pós, você não consegue adquirir a prática que é passada no curso do doutor. Afinal de contas, ele passa ali o dia a dia do advogado, o que você pode argumentar numa audiência, que é de suma importância. Você precisa ter um raciocínio rápido numa audiência. Então você tem que saber como argumentar e ali no curso você consegue absorver todo esse conhecimento e poder colocar em prática como eu já coloquei e tenho certeza que vou continuar colocando. Eu tenho a ousadia de dizer que eu vejo o Dr. José Andrade como uma figura de um pai que está passando conhecimento para o filho, porque as dicas que ele passa só pode ser de pai para filho. Quando um pai está na carreira jurídica e tem seu filho recém-formado, ele tenta passar o conhecimento para que seu filho não fique inseguro, e eu só consigo ver esse curso dessa forma. Afinal de contas, ele passa
a experiência que você precisa ter em tão pouco tempo. E você acaba com medo de fazer uma audiência, você sabe fundamentar melhor os seus argumentos, e isso quem tem a ganhar é o judiciário. Afinal de contas, com um advogado que lida com a verdade, que sabe desempenhar bem o seu trabalho, que demonstra para o juiz todos os fundamentos, o juiz pode se utilizar disso para embasar a sua sentença e com isso o seu cliente acabar ganhando o processo. Então eu achei fundamental as aulas, com certeza para quem já tem experiência é um diferencial, afinal de contas na carreira jurídica você tem sempre que estar buscando se atualizar e acabar tendo novas experiências, e com esse curso eu consegui um diferencial na minha carreira, com certeza. Você fica com uma agilidade ali na audiência, você consegue ter mais prática e consegue desempenhar um papel melhor. Você tem um fundamento para o que você vai estar arguindo, então isso lhe traz muito mais segurança. Então eu posso dizer que esse curso traz segurança, traz agilidade, e você consegue desempenhar muito melhor a sua função como advogado ali tentando defender seu cliente. Eu só tenho a agradecer ao Dr. José Andrade, com certeza indico essas aulas e com certeza quem participar vai ver que é fundamental. Muito obrigada.